A primeira vez que Tomás de Alencar, duque de Valença, tornou a ver a mulher com quem um dia se recusara a casar, ela estava sob a chuva nos degraus de uma casa que não lhe pertencia. Usava um vestido simples de criada, remendado na barra, e sustentava um menino contra o quadril com a naturalidade de quem carregava aquele peso havia tanto tempo que já não sabia permanecer de pé sem ele. Tomás chegara à fazenda Santa Amélia para passar algumas semanas entre caçadas, jantares e conversas políticas, o tipo de reunião em que homens de seu título apareciam, porque era esperado que aparecessem, bebiam vinho do Porto e fingiam que os assuntos da Assembleia no Rio de Janeiro eram mais fascinantes do que as dificuldades das próprias terras. A viagem desde sua propriedade em Minas Gerais fora longa. As estradas estavam transformadas em lama pelas chuvas de outono, a carruagem chegara depois do anoitecer, e ele subira diretamente para os aposentos que o Visconde de Alvarenga lhe reservara. Dormira sem pensar uma única vez no passado. Na manhã seguinte, levantou-se cedo e foi até a janela para avaliar o tempo. Foi então que a viu. De início, recusou-se a acreditar nos próprios olhos. A mulher estava longe, no pátio inferior, e a chuva grossa tornava seu rosto indistinto. Durante alguns segundos, Tomás atribuiu aquilo a uma semelhança cruel. Então ela ajeitou o menino junto ao corpo, inclinou a cabeça para dizer alguma coisa e, com a mão direita, prendeu atrás da orelha uma mecha escura que escapara do coque. Ele conhecia aquele gesto. Tinha visto Isabel Marcondes fazer exatamente o mesmo muitas vezes, em outra vida, quando ela era a filha mais velha de um respeitado proprietário rural do Vale do Paraíba. Ele ainda era apenas o herdeiro do ducado, e ambos acreditavam que o mundo não tinha força suficiente para separá-los. Tomás ficou imóvel diante da vidraça, uma das mãos apoiada no vidro frio. Viu Isabel atravessar o caminho de cascalho com o menino. A postura continuava ereta, elegante como antes, mas havia algo diferente em seus passos. Agora ela se movia com cuidado, como alguém que aprendera a passar pelos lugares sem chamar atenção. A jovem que ele conhecera nunca tivera medo de ser vista. Quando ela desapareceu por uma porta lateral próxima aos alojamentos de serviço, o coração do Duque batia tão forte que ele sentia as pulsações na garganta. Permaneceu ali muito tempo, olhando para o ponto onde ela sumira, enquanto a chuva escurecia o jardim. Isabel deveria estar no interior da Bahia. Ao menos fora isso que lhe disseram na última carta enviada pelo irmão dela. Tomás lera a mensagem 2 vezes e depois a queimara na lareira do gabinete porque, naquele tempo, acreditara que não suportaria conservar mais nenhuma lembrança. A carta dizia que ela se mudara para a casa de parentes distantes. Depois não houvera qualquer outra notícia. Durante os anos seguintes, ele imaginara que Isabel se casara com algum homem decente, talvez um fazendeiro ou funcionário público, e que construíra uma vida muito distante da sua. Jamais cogitara encontrá-la trabalhando como criada, muito menos com um filho nos braços. A descoberta abalou uma ordem interior que Tomás levara quase 10 anos para construir. Sua existência se transformara numa sequência organizada de deveres. Administrava as propriedades da família, passava temporadas no Rio de Janeiro, acompanhava assuntos políticos, recebia pessoas cujos nomes e rostos raramente mudavam. Não se casara. 2 ou 3 famílias haviam deixado claro que aceitariam de bom grado uma união com ele, e Tomás concluíra que, cedo ou tarde, escolheria uma esposa com o mesmo cálculo frio com que escolhia um administrador, um cavalo ou um aliado. Agora, porém, não conseguia tirar da cabeça a imagem de Isabel na chuva. Não estivera perto o bastante para distinguir todos os traços, mas vira o suficiente. Ela parecia cansada, mais do que cansada. Havia uma sombra em seu rosto, a marca silenciosa de alguém que dormira pouco, trabalhara demais e aprendera a não esperar ajuda. Tomás repetiu para si mesmo que aquilo não lhe dizia respeito. Não tinha direito de interferir na vida dela e nenhum motivo para supor que Isabel aceitaria sua aproximação. A última vez que haviam se falado, ela lhe dissera que nunca mais desejava vê-lo. Ele acreditara, porque Isabel nunca fora mulher de fazer ameaças vazias.
Por isso se afastou da janela, vestiu-se para o desjejum e desceu decidido a fingir que nada acontecera. A fazenda Santa Amélia, no entanto, não era grande o bastante para escondê-la. Antes do fim do primeiro dia, Tomás descobriu que ela servia na casa do Visconde e da Viscondessa de Alvarenga. A informação pareceu tão absurda que ele precisou ouvi-la 2 vezes. A governanta, Dona Benta Ribeiro, chamava Isabel de Sara e falava dela com o mesmo tom usado para qualquer outra criada. As demais mulheres da casa a tratavam com respeito reservado. Os homens do serviço mantinham distância. A cozinheira, quando perguntada sobre o menino, limitou-se a dizer que ele passava boa parte do dia junto das crianças dos empregados. Ninguém parecia saber quem Sara realmente era, ou se alguém soubesse, sabia guardar segredo. Tomás percebeu que Isabel talvez tivesse criado uma identidade inteira para sobreviver. A ideia despertou nele uma mistura de tristeza, culpa e raiva. A raiva não podia ser dirigida a ninguém sem que acabasse voltando contra ele mesmo. Ele tinha 24 anos quando a conheceu. Isabel tinha 19. O pai dela, Henrique Marcondes, era dono de uma propriedade modesta, não muito distante das terras dos Alencar. A família era respeitada, mas atravessava dificuldades financeiras. Não havia razão para que os Marcondes frequentassem a intimidade de uma casa ducal. A antiga amizade entre as mães, contudo, aproximara as famílias. Quando Henrique começou a perder parte das terras por causa de dívidas, a duquesa de Valença convidou os Marcondes para passar uma temporada no solar de Valença. Tomás não quis que fossem. Era jovem, orgulhoso e impaciente com tudo que atrapalhasse seus divertimentos. Disse à mãe que hospedar por semanas uma família em dificuldades seria uma obrigação tediosa. A duquesa ouviu suas reclamações com a serenidade habitual e, ao final, informou apenas que os convidados chegariam no dia 12 de junho e que ele os trataria com educação. Ele obedeceu. No começo, apenas porque devia. Pretendia ser cortês até o dia em que pudesse vê-los entrar na carruagem e desaparecer pela estrada. Isabel destruiu esse plano sem fazer esforço algum. Ela não era a mulher mais deslumbrante que Tomás já vira. Sua beleza era discreta e crescia conforme se aprendia a observá-la. Tinha cabelos escuros, olhos castanhos quentes e feições equilibradas. O que realmente a distinguia era a maneira como prestava atenção às pessoas. Quando Isabel olhava para ele, parecia enxergar o homem antes do título. Não o adulava. Não calculava cada palavra. Escutava quando ele falava, respondia sem fingimento e ria quando achava graça, mesmo que ninguém mais na sala ousasse rir do duque. Tratava Tomás como se ele fosse simplesmente Tomás. Aquilo foi irresistível. Ele se apaixonou tão aos poucos que só percebeu quando já estava profundamente envolvido. No meio do inverno, inventava motivos para encontrá-la. Organizava passeios a cavalo, caminhadas pelo pomar, conversas longas nas varandas, permanecia ao lado dela durante os jantares e sempre descobria uma razão para entrar na sala em que Isabel estivesse. Sua mãe percebeu. Não comentou, mas o olhar satisfeito dizia tudo. Os Marcondes permaneceram no solar de Valença por 6 semanas. Quando foram embora, Tomás já decidira que pediria Isabel em casamento. Não pediu imediatamente. Havia acordos patrimoniais, detalhes familiares e questões administrativas. Ele acreditava que tinha tempo. Isabel voltou para a propriedade do pai com a promessa de que ele escreveria. Tomás escreveu muitas vezes. Contava detalhes insignificantes do dia, perguntava pela família e deixava escapar frases sobre um futuro em comum. Isabel respondia com a mesma ternura. Ele guardava as cartas no bolso interno do casaco e as relia quando ninguém estava olhando. Então o pai de Tomás morreu. A morte era esperada. O antigo duque vinha adoecendo havia meses, mas nada preparara o filho para o peso que o título colocaria sobre seus ombros. Vieram o enterro, os inventários, os credores, os administradores, as obrigações e a percepção sufocante de que cada decisão sua afetaria centenas de pessoas. Poucas semanas depois, a mãe o chamou para conversar. Foi direta. A fortuna da família não era tão sólida quanto ele imaginava. O pai fizera investimentos ruins,
assumira dívidas pesadas e comprometera rendimentos futuros. Sem dinheiro novo, partes importantes das propriedades seriam vendidas. Famílias inteiras que dependiam das terras poderiam perder trabalho e moradia. Havia, segundo a duquesa, uma solução tradicional e desagradável. Tomás precisava se casar com uma mulher de grande fortuna. Isabel não possuía fortuna alguma. Henrique Marcondes já vendera parcelas de terra para pagar credores. A filha levaria para o casamento apenas o próprio nome e a própria pessoa. Em tempos normais, Tomás teria considerado isso mais do que suficiente. Mas aqueles não eram tempos normais. Ele discutiu com a mãe. Irritou-se, negou, procurou alternativas, reuniu administradores, refez contas. No fim, encontrou sempre o mesmo resultado. O patrimônio não sobreviveria sem capital. E ele era o Duque de Valença. O dever de um homem como ele não terminava no próprio coração. Foi assim que cometeu o erro que definiria quase uma década de sua vida. Escreveu a Isabel pedindo que se encontrassem numa hospedaria de estrada entre as duas propriedades. Sentaram-se numa sala reservada enquanto a chuva batia nas janelas, e Tomás disse que não poderia se casar com ela. Esperou lágrimas, esperou discussão, talvez até súplicas. Isabel não lhe deu nada disso. Permaneceu muito quieta, as mãos unidas sobre o colo, ouvindo até o fim. Depois ergueu os olhos. Eu compreendo, disse ela. Levantou-se e saiu. Tomás a deixou ir. Essa fora a última vez que a vira até Santa Amélia. Nos primeiros dias da visita, ele viveu numa inquietação constante. Evitava a cozinha, o jardim dos fundos e os corredores onde os criados circulavam. Ao mesmo tempo, sua atenção era atraída para a ala de serviço a cada ruído. Dizia a si mesmo que aproximar-se de Isabel só abriria feridas antigas. Mas à noite, deitado no escuro, perguntava-se o que acontecera com ela depois daquele encontro. Foi o Visconde de Alvarenga quem, sem perceber, lhe ofereceu a primeira pista. O anfitrião era um homem robusto, de rosto sempre avermelhado, apaixonado por caçadas e capaz de falar por uma hora sobre qualquer assunto que interessasse apenas a ele. Numa noite, depois do jantar, enquanto os dois estavam na biblioteca, mencionou casualmente que a esposa contratara meses antes uma nova criada muito competente. Sara, disse o Visconde, veio recomendada pela Condessa de Itaguaí, mulher calada, trabalhadora. Minha esposa não sabe como passou tanto tempo sem ela. Tomás manteve a expressão neutra. A Condessa de Itaguaí? Sim. Agora vive quase sempre em Petrópolis por causa da saúde. Mandou uma carta na primavera dizendo que uma mulher de sua casa procurava outra colocação. Minha esposa aceitou na hora. Gente de confiança está difícil de encontrar. A condessa era parente distante dos Marcondes. Isabel poderia ter procurado sua ajuda depois do rompimento. Isso explicava o caminho até Santa Amélia. Não explicava por que ela se tornara criada. Nem explicava o menino. No dia seguinte, Tomás viu a criança de perto. Aconteceu por acaso. Ele saíra para caminhar, esperando que o movimento afastasse os pensamentos, e o caminho o levou ao jardim da cozinha. Um menino estava sentado sobre um balde virado, cavando a terra com um graveto. Quando levantou o rosto, Tomás parou. O menino tinha olhos castanhos, cabelos escuros levemente encaracolados e alguma coisa na forma do rosto que provocou no Duque uma sensação desconfortavelmente familiar. Os dois se olharam por alguns segundos. Então o menino perguntou: "O senhor é um duque?" Tomás piscou, surpreendido. "Sou." O menino recebeu a informação com enorme seriedade. "Minha mãe diz que duques são pessoas muito importantes. Ela diz que eu tenho de ser educado com eles. Sua mãe parece uma mulher sensata." Ele assentiu e voltou a mexer na terra. Devia ter 4 ou 5 anos. Era pequeno, forte, tinha uma mancha de barro na bochecha e um rasgo no joelho da calça. Nada nele lembrava uma criança criada entre nobres, mas Tomás não conseguia desviar os olhos. "Qual é o seu nome?" "Tomás", respondeu o menino. "Tomás Barreto." Barreto. O sobrenome não significava nada. O Duque percebeu que, sem admitir, esperava ouvir outra coisa.
Sentiu alívio e, logo em seguida, vergonha. É um bom nome, disse. O menino sorriu, mostrando o espaço deixado por um dente de leite que caíra. Minha mãe também acha. Diz que era o nome do meu pai. Algo apertou o peito do Duque. E seu pai? Está no céu, respondeu a criança com a naturalidade de quem conhecia aquela história desde sempre. Morreu antes de eu nascer. Mamãe diz que era soldado. Sinto muito. Está tudo bem. Mamãe diz que nós temos um ao outro e que isso é o que importa. Tomás ficou ali mais alguns instantes e depois se afastou. Durante o caminho de volta para a casa, uma ideia batia em sua cabeça no ritmo dos próprios passos. Ela dera ao filho o nome de Tomás. Não significava nada, insistiu consigo mesmo. Era um nome comum. Poderia ter pertencido a qualquer homem. Ainda assim, a inquietação aumentou. Nos dias seguintes, tentou evitar novamente os lugares onde pudesse encontrar Isabel ou o menino. A casa parecia conspirar contra ele. Virava um corredor e via de relance um vestido cinzento. Ouvia uma voz feminina ao longe e reconhecia a cadência. Passava diante de uma janela e procurava sem querer o jardim dos fundos. Era absurdo. Ele era um duque. Ela trabalhava como criada. O que existira entre os dois deveria estar enterrado havia anos. Mas Isabel não estava enterrada. Estava viva, sob o mesmo teto, usando outro nome. No quinto dia, Tomás finalmente conseguiu vê-la com clareza. O fim da tarde estava coberto por uma garoa constante. Ele fingia ler na biblioteca quando se levantou e foi até a janela. Isabel surgiu por uma porta lateral com um cesto de roupa limpa. Parou sob o beiral e olhou para o céu. Ela estava mais magra. O rosto perdera a suavidade juvenil. Havia sombras sob os olhos. Os cabelos estavam presos de forma severa. O vestido de lã cinzenta tinha mangas reaproveitadas e costuras refeitas. Ela parecia exatamente o que a vida a obrigara a ser. Uma mulher que trabalhava para sobreviver e fazia isso havia muito tempo. Mas os olhos continuavam iguais. Mesmo de longe, Tomás reconheceu o castanho quente, a inteligência que o conquistara anos antes. Isabel inclinou o rosto para a garoa e fechou os olhos por um breve instante. O gesto foi tão familiar que doeu. Ela seguiu até a lavanderia e Tomás permaneceu olhando até que desaparecesse. Depois sentou-se pesadamente numa poltrona. Suas mãos tremiam. Aquilo era ridículo, pensou. Não era mais um rapaz apaixonado. Era um homem adulto, acostumado a comandar propriedades, negociar dívidas e enfrentar ministros. Não poderia desmontar porque vira uma mulher que amara na juventude. A verdade, contudo, era simples e brutal. Ele nunca deixara de amá-la. Apenas aprendera a conviver com a falta, como se aprende a conviver com uma dor antiga que nunca cura por completo. Naquela noite, durante o jantar, conversou, sorriu e respondeu quando era chamado. Por dentro, porém, tomou uma decisão. Falaria com Isabel. Perguntaria o que acontecera com a família dela. Perguntaria por que vivia como criada. Perguntaria pelo menino e pelo suposto soldado chamado Tomás Barreto. E pediria perdão. No sexto dia, levantou-se antes do restante dos hóspedes e foi ao jardim da cozinha. Escolheu um ponto perto de uma mureta, parcialmente escondido por pereiras conduzidas junto à pedra, e esperou. Quase uma hora depois, Isabel apareceu carregando um cesto. Ela não o viu de imediato. Tomás teve alguns segundos para observar o cansaço em seu rosto, as pequenas linhas ao redor dos olhos, a boca firme de quem aprendera a esperar pouco do mundo. Então, ela levantou a cabeça. Parou no meio do caminho. A cor sumiu de seu rosto. Os dedos apertaram o cesto e a respiração se tornou visível sob o tecido áspero do vestido. Isabel, disse ele. Os lábios dela se entreabriram, mas nenhum som saiu. Ela recuou um passo, depois outro. Por favor, eu só quero conversar. Alguns minutos. Não vou tomar muito do seu tempo. A voz dele pareceu romper o choque. Isabel endireitou os ombros, ergueu o queixo e cobriu o medo com raiva. Excelência, disse ela, e o tratamento formal ergueu entre os dois uma parede. Não tenho nada a lhe dizer. Isabel,
Eu sei que isso é inesperado. Sei que você tem todos os motivos para me mandar embora. Mas há coisas que preciso compreender. Eu não preciso compreender nada vindo do Senhor. Agora me dê licença. Tenho trabalho. Ela tentou passar. Tomás se moveu, bloqueando o caminho. Imediatamente percebeu como aquilo poderia parecer e deu meio passo para trás, mas já havia falado. O menino. Isabel congelou. O menino que vi no jardim. É seu filho? Isso não lhe diz respeito. Eu sei. Sei que perdi o direito de perguntar. Mas preciso saber se existe alguma possibilidade de ele ser meu. A expressão dela se transformou. Como se atreve? A voz tremia de fúria. Depois do que fez, como se atreve a vir aqui e perguntar isso? O senhor não tem direito a nada que seja meu, muito menos ao meu filho. Então ele é seu filho. É, meu filho. O pai dele morreu. Ele nunca soube nada a seu respeito, e eu prefiro que continue assim. O pai morreu, repetiu Tomás devagar, e se chamava Tomás. Isabel desviou o olhar rápido demais. O duque sentiu o mundo estreitar ao redor deles. Você lhe deu o meu nome. Eu lhe dei o nome do pai. Não houve soldado algum, houve? Ela não respondeu. O rosto estava branco. As mãos tremiam. Tomás teve vontade de segurá-la, mas não ousou tocar nela. Isabel, por favor, diga a verdade. Ele é meu filho? O silêncio pareceu durar uma eternidade. Então Isabel fechou os olhos. Uma única lágrima desceu por sua face. E ela assentiu. Tomás recuou como se tivesse levado um golpe. Precisou apoiar a mão na mureta. Um filho. Seu filho. A mulher que ele nunca deixara de amar, gerara uma criança dele e passara anos criando o menino em segredo. Enquanto Tomás imaginava Isabel casada e protegida em outra província, ela trabalhava em casas alheias, escondendo a própria identidade e inventando um pai morto para proteger a criança da vergonha. Dentro dele, alegria e sofrimento surgiram ao mesmo tempo. Depois veio uma raiva violenta, quase instintiva. Como ela pudera esconder aquilo? A pergunta mal se formou e ele já conhecia a resposta. Isabel acreditara que Tomás não desejaria a criança porque ele já rejeitara a mãe. Nada do que fizera naquele último encontro lhe dera motivo para esperar outra coisa. Por que não me contou? Perguntou, e a voz falhou. Por que não escreveu? Eu teria feito alguma coisa. Teria reconhecido o menino. Eu teria casado com você. Isabel abriu os olhos. Teria? A tristeza daquela pergunta foi pior do que qualquer acusação. Você deixou muito claro que não podia se casar comigo. Disse que sua família precisava de uma mulher rica. O que eu deveria imaginar quando descobri que estava grávida? Que todas as suas obrigações desapareceriam de repente? Que pisaria em tudo aquilo por uma mulher que já havia mandado embora? Eu não mandei você embora. Tomás ouviu a própria mentira no instante em que a pronunciou. Mandou, respondeu Isabel. Talvez não tenha usado essas palavras, mas mandou. E eu compreendi. De verdade. Sabia que o senhor tinha responsabilidades. Não fiquei em Minas porque, em poucos meses, todos saberiam de minha situação. Disse à família que iria para a Bahia e procurei a condessa de Itaguaí em Petrópolis. Ela sempre fora bondosa comigo. E ajudou você. Ajudou. Guardou meu segredo. Quando Tomás nasceu, conseguiu trabalho para mim. Desde então, vivo de serviço. Não foi a vida que escolhi, mas foi trabalho honesto. Meu filho nunca passou uma noite sem teto. O duque fechou os olhos. Ele dera início a tudo aquilo. Sinto muito, disse. Mais do que consigo explicar. Mas estou aqui agora. Quero corrigir o que puder. Quero conhecer meu filho. Quero dar a ele a vida que deveria ter tido. E quero que você nunca mais precise viver como viveu. Isabel soltou uma respiração cansada. É tarde demais para desfazer o que aconteceu. O senhor não pode devolver os anos que perdemos. E eu não quero esmola. Não estou oferecendo esmola. Estou falando do que pertence a vocês. Ele é meu filho, Isabel. É parte da minha família. Compreende o que isso significa? Ele nasceu fora do casamento. Posso reconhecê-lo legalmente. Posso garantir educação, patrimônio e futuro. E se for necessário, farei todos os atos perante tabelião
e autoridade competente para que sua posição seja assegurada. Isso não será simples. Haverá escândalo, perguntas, sua família, seu nome, suas terras. Não me importo mais com o que as terras exigem de mim, respondeu Tomás, surpreendendo a si mesmo com a firmeza. Passei a vida inteira sacrificando coisas ao patrimônio. Meu pai morreu preocupado com ele. Minha mãe sacrificou a própria paz por ele. Não vou deixar que leve também meu filho. O silêncio caiu entre os dois. Isabel o encarou, dividida entre incredulidade e uma esperança que ela claramente odiava sentir. Eu não peço uma resposta hoje, disse Tomás. Só peço que pense. Ainda estaremos sob o mesmo teto por mais de uma semana. Podemos conversar. Podemos descobrir o que é possível. Não há um futuro simples para nós. O senhor é duque. Eu sou criada. Não estou pedindo que retomemos o passado como se nada tivesse acontecido. Estou pedindo a chance de conhecer meu filho e talvez um dia recuperar uma parte de sua confiança. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois desviou dele e começou a andar. Não posso prometer isso. Ainda não. Talvez nunca. Mas vou pensar no que disse. Tomás não a impediu. Ficou no jardim vendo-a desaparecer enquanto uma chuva fina começava novamente, silenciosa, cobrindo de brilho as pedras entre eles. Isabel evitou-o durante 2 dias. No terceiro, uma criada entregou em seu quarto um bilhete curto. Encontre-me junto ao lago ao entardecer. Venha sozinho. Tomás leu 2 vezes antes de guardar o papel no bolso. O coração batia rápido demais. Ela não fechara a porta completamente. Ao cair da tarde, ele foi até o lago. A água parecia de chumbo sob a luz fraca e o ar estava úmido. Esperou mais do que gostaria. Quando começou a imaginar que Isabel mudara de ideia, ouviu passos no caminho. Ela veio coberta por uma capa escura. Parou a poucos metros. Achei que não viria, disse Tomás. Quase não vim. Mas pensei no que disse e percebi que também tenho perguntas. Pergunte qualquer coisa. Isabel baixou o capuz. Por que veio a Santa Amélia? Sabia que eu estava aqui? Não. O Visconde me convidou meses atrás. Foi acaso. E quando me viu naquela primeira manhã, da janela, o que sentiu? Tomás não esperava essa pergunta. Sentiu-se novamente como um rapaz diante dela, incapaz de esconder o que realmente importava. Senti como se tivesse visto um fantasma, disse. O fantasma da única mulher que amei de verdade. Isabel se contraiu. Não diga isso. Por que, se é verdade? Passei quase 10 anos tentando me convencer de que éramos jovens e que aquilo desapareceria. Não desapareceu. Eu nunca deixei de amar você. Os olhos dela brilharam. Amor nunca foi suficiente. Talvez possa ser agora, se tivermos coragem para defendê-lo. Defender contra o quê? Contra toda a sociedade? Contra famílias que nunca aceitarão uma criada ao seu lado? Mesmo que reconheça Tomás, eu continuarei sendo a mulher que serviu à mesa dos Alvarenga. Seus aliados vão falar. Seus conhecidos vão fechar portas. Que fechem. É fácil dizer isso aqui, no escuro, onde ninguém está ouvindo. Quando os comentários começarem e o senhor perceber o preço político, ainda dirá o mesmo? Direi. Porque terei você e meu filho. Isso vale mais para mim do que qualquer título. Isabel ficou muito tempo sem falar. Você não sabe o que está pedindo. Sei que estou pedindo uma oportunidade. Não estou pedindo que confie em mim de uma vez. Ela olhou para a superfície do lago. Preciso de tempo. Tomás é tudo que tenho. Não farei nada que possa feri-lo. Tome o tempo que precisar. Mas saiba uma coisa. Desta vez eu não vou embora. Seja qual for sua decisão, continuarei querendo conhecer meu filho. E continuarei amando você. Isabel assentiu uma única vez e desapareceu pelo caminho escuro. Tomás permaneceu junto à água muito depois disso. Pela primeira vez em quase uma década, permitiu-se imaginar um futuro diferente. Nos dias seguintes, cumpriu a promessa de dar espaço a Isabel. Observava o menino à distância, no jardim ou perto dos estábulos. Tomás Barreto seguia os tratadores, fazia perguntas, examinava ferraduras, ria com outras crianças dos empregados.
Parecia feliz, mas havia nele uma cautela incomum para alguém tão pequeno, como se já soubesse que o mundo podia ser duro. O duque queria aproximar-se, dizer quem era, contar que o menino tinha um pai vivo e desesperado para recuperar o tempo perdido. Não fez nada. A decisão pertencia também a Isabel. 6 dias depois do encontro junto ao lago, ela entrou na biblioteca. Não usava o uniforme de serviço. Vestira uma roupa simples, porém respeitável, de lã azul escura, e arrumara os cabelos com mais cuidado. Parecia nervosa, mas determinada. Tomei uma decisão, disse. Tomás levantou-se. Qual? Vou permitir que conheça seu filho. Mas há condições. Ele assentiu, sem confiar na própria voz. Não dirá que é o pai dele. Ainda não. É pequeno demais para compreender tudo. Pode apresentar-se como um velho amigo da família. Compreendo. Não tentará tirá-lo de mim. Seja qual for o desfecho entre nós, continuo sendo a mãe dele e quem o criou. Eu nunca faria isso. E não haverá anúncio público sem que os dois concordem. O reconhecimento dele terá consequências. Não serei empurrada para nada antes de estar pronta. Concordo. Isabel respirou fundo. Ele está no jardim. Ficará lá por mais algum tempo. Tomás quase não acreditou. Tem certeza? Tenho. E ele já perguntou por você. Viu o senhor perto dos estábulos. Queria saber quem era. O que você respondeu? Que era hóspede da casa. Ele disse que o senhor parecia alguém importante. Um sorriso pequeno escapou dela. Tomás sentiu o peito aquecer. Então acho que devo me apresentar. Antes de sair, Isabel o chamou com a voz mais baixa. Tenha paciência. Ele é bom menino, mas fica tímido com desconhecidos. Esperei muitos anos sem saber que esperava por ele, respondeu Tomás. Posso esperar um pouco mais. A tarde estava fresca, mas a chuva finalmente dera trégua. O menino encontrava-se no mesmo balde virado onde Tomás o conhecera, ocupado com o graveto e um exército imaginário desenhado no barro. Quando viu o duque, abriu um sorriso. O senhor é o duque, e você é Tomás, se não estou enganado. Tomás Barreto, confirmou o menino. Veio ver a horta? Dona Quitéria disse que as cenouras estão quase prontas, mas não posso arrancar nenhuma antes da hora. Na verdade, vim ver você. Sua mãe disse que talvez gostasse de companhia. Minha mãe? O senhor conhece minha mãe? Conheço há muito tempo. O menino inclinou a cabeça, estudando-o. Ela nunca falou do senhor. Não me surpreende, respondeu Tomás com cuidado. Mas espero que isso possa mudar. Gostaria de ser seu amigo e também amigo de sua mãe. A criança pensou por alguns segundos e deu de ombros. Pode sentar se quiser. Só tem um balde, e eu já estou usando. O duque riu de verdade pela primeira vez em muito tempo. Então ficarei na mureta. Sentou-se na pedra, pouco se importando com a dignidade esperada de um homem de seu título. Por algum tempo ficaram em silêncio. O menino cavava, encontrava insetos, pedras e raízes e transformava cada descoberta numa história. De perto, Tomás começou a reconhecer traços que antes se recusara a enxergar. A boca era de Isabel. As sobrancelhas também. O modo de inclinar a cabeça ao pensar era dela. Mas o nariz, a curva fina e levemente aquilina, era o mesmo que aparecia nos retratos dos Alencar, no solar de Valença. As mãos pequenas tinham dedos compridos, iguais aos seus. Como não percebera no primeiro encontro? Porque não queria perceber. Tomás, posso perguntar uma coisa? Pode. O que sabe sobre seu pai? O menino deixou o graveto de lado e ficou sério. Mamãe diz que ele era soldado. Muito corajoso e muito bom. Morreu antes de eu nascer. Ela diz que está no céu olhando por nós. Foi isso que ela contou? Foi. Também diz que tem o nome dele. Tomás. É nome forte. Sua mãe tem razão. O menino sorriu de novo. O espaço no meio dos dentes fez com que parecesse ainda menor, e o duque precisou olhar para o jardim por alguns segundos para recuperar a voz. Depois falaram de cavalos, de frutas, de cachorros e de pequenas aventuras que, na cabeça de uma criança, podiam durar uma tarde inteira. Quando as sombras começaram a alongar-se,
Tomás percebeu que sua existência já não poderia voltar ao que era antes. Era pai. Ainda não podia dizer a palavra em voz alta diante do menino, mas a verdade já se instalara dentro dele. Quando se levantou para sair, a criança ficou em pé também. O senhor volta amanhã? Tomás sentiu alguma coisa se romper no peito. Se sua mãe permitir, voltarei com muito prazer. Mamãe trabalha o tempo todo. Quase não tem tempo para conversar comigo. Mas ela é boa mãe. É a melhor das mulheres, respondeu o duque. O menino pareceu satisfeito e voltou ao seu graveto. Naquela noite, Tomás encontrou Isabel ajudando na cozinha. Ela levantou o rosto quando ele apareceu à porta. Não perguntou nada, mas os olhos perguntaram por ela. Ele é extraordinário, disse Tomás. Você o criou muito bem. As mãos dela pararam sobre uma tigela. Obrigada. Gostaria de vê-lo de novo amanhã. Com sua autorização. Depois de um silêncio, Isabel assentiu. Tem minha autorização. Mas lembre-se do combinado. Lembro. Não direi nada antes que estejamos prontos. Tomás hesitou. A outra coisa. Isabel voltou a ficar alerta. Quero que pense em ir comigo para o Rio de Janeiro quando eu partir. Não como criada, como mãe do meu filho. Posso providenciar uma casa respeitável para vocês enquanto resolvemos o reconhecimento de Tomás e todas as questões legais. Não posso aceitar. Por quê? Porque as pessoas falariam. Porque pareceria exatamente o que todos pensariam. As pessoas falarão de qualquer maneira quando a verdade vier à tona. Mas vocês terão uma casa própria, segurança e empregados. Não dependerão da tolerância de nenhuma família. Nunca pedi luxo. Não estou oferecendo luxo. Estou assumindo responsabilidade. Você carregou sozinha as consequências das minhas escolhas durante anos. Não vou assistir a isso por mais tempo. Isabel olhou para ele. Orgulho, medo e exaustão se misturavam em seu rosto. Vou pensar. Era mais do que Tomás esperara. Ele se virou para sair. Tomás, chamou ela. O som de seu nome, sem título, fez com que ele parasse. Obrigada por ter sido gentil com ele. Tomás voltou o rosto. Ele é meu filho. Eu jamais seria outra coisa com ele. Nas 2 semanas seguintes, os dias passaram de forma quase impossível de descrever. Para Tomás, foram ao mesmo tempo simples e extraordinários. Todos os dias, passava pelo menos 1 hora com o menino. Às vezes na horta, às vezes nos estábulos, às vezes sob uma árvore, enquanto o pequeno fazia perguntas numa velocidade que nenhum ministro da corte seria capaz de acompanhar. Descobriu que o filho era fascinado por cavalos e tinha predileção por uma pequena égua cinzenta pertencente aos Alvarenga. Soube que um dos tratadores o ensinava a reconhecer letras, que Tomás já conseguia escrever o próprio nome de forma torta e orgulhosa, e que memorizava histórias inteiras depois de ouvi-las 1 ou 2 vezes. Era curioso, corajoso, às vezes teimoso. Ficava irritado quando estava cansado. Tornava-se afetuoso quando se sentia seguro. E ria exatamente como Isabel ria aos 19 anos. Cada pequena descoberta doía e curava alguma coisa ao mesmo tempo. Isabel também começou a mudar. Continuava cautelosa, mas já não desaparecia sempre que via o duque. Conversavam sobre o menino, sobre a possibilidade de uma mudança e sobre questões práticas. Tomás percebia que ela o observava em busca de incoerências. Esperava que quebrasse uma promessa. Ele não quebrou nenhuma. Não pressionou. Não exigiu. Não tentou transformar a gratidão dela em intimidade. Havia momentos em que queria tomá-la nos braços e dizer tudo de uma vez, mas sabia que o direito de aproximar-se teria de ser conquistado lentamente. No último dia previsto para sua permanência na fazenda, Isabel foi até a biblioteca. Tomás estava junto à janela, olhando uma chuva fina cair sobre as árvores. Ao ouvir a porta, virou-se. Ela permaneceu no limiar. Tomei outra decisão, disse. Tomás esperou. Eu vou para o Rio de Janeiro. Tomás e eu. Se sua proposta ainda estiver de pé. Ele atravessou a sala em poucos passos e segurou as mãos dela antes de pensar se deveria fazê-lo. Está. É claro que está. Isabel olhou para as mãos unidas. Estou confiando em você.
Passei muitos anos aprendendo a não depender de ninguém. Agora estou colocando em suas mãos a pessoa mais preciosa da minha vida. Se me trair, eu o levarei embora. O Senhor não verá nenhum de nós novamente. Tomás não se ofendeu. Eu entendo. E não vou trair essa confiança. Dou minha palavra, não como duque, mas como homem, e juro pelo amor que tenho por você e por nosso filho. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Isabel. Ele a enxugou com o polegar. O toque foi breve, delicado, mas os dois prenderam a respiração. Temos um caminho difícil, disse ela. Haverá escândalo. Haverá gente tentando nos separar. Que tentem. Isabel ergueu os olhos. Desta vez, Tomás não viu a criada cansada da chuva. Viu a jovem por quem se apaixonara, escondida sob anos de sobrevivência. E ela sorriu. Um sorriso verdadeiro. Os preparativos levaram algumas semanas. Tomás escreveu ao advogado da família, Dr. Vicente Lacerda, no Rio de Janeiro, pedindo que encontrasse uma casa discreta e confortável em bairro respeitável. Não queria colocar Isabel e o filho imediatamente em sua residência principal, onde os criados, visitantes e parentes transformariam cada movimento em notícia. Queria dar a ela espaço e dignidade. Também escreveu à mãe. A carta foi longa. Pela primeira vez, contou tudo. O antigo amor, a separação, a gravidez que não conhecera, os anos de trabalho, o neto. A resposta da duquesa viúva chegou 10 dias depois. Era muito menor do que a dele. Traga os dois até mim. Já lamentei por anos aquilo que perdemos. Não vou perder meu neto agora. Tomás releu a frase várias vezes. Quando a temporada em Santa Amélia terminou, ele não partiu sozinho. A carruagem seguiu em direção ao Rio de Janeiro com 3 pessoas. Um menino colava o rosto à janela e fazia comentários sobre cada tropa de mulas, cada venda de estrada, cada ponte e cada cavalo. Isabel permanecia mais recolhida, as mãos no colo, olhando a paisagem alternar-se entre morros, fazendas e trechos de mata, com uma expressão que misturava esperança e medo. No meio do caminho, pararam numa hospedaria conhecida por receber famílias de posição. Tomás providenciou 2 quartos separados, um para Isabel e o menino, outro para si. Sabia que ainda assim haveria comentários. Um duque viajando com uma mulher solteira e uma criança não passaria despercebido. Mas já tomara uma decisão fundamental. Não viveria mais para impedir que desconhecidos falassem. Depois que o menino dormiu, Isabel desceu até uma pequena sala reservada, onde Tomás estava diante de uma lareira. Trocara o vestido de viagem por um vestido cinzento simples. Os cabelos escuros estavam soltos sobre os ombros. Tomás levou um instante para responder, porque a beleza dela, naquela intimidade silenciosa, parecia atingir uma parte de sua memória que nunca envelhecera. Não consegui dormir, disse Isabel. Tomás apagou assim que deitou. Minha cabeça não para. Sente-se. Podemos conversar. Ou ficar em silêncio, se preferir. Ela sentou na poltrona diante dele e alisou a saia com as mãos inquietas. Fico pensando em tudo que pode dar errado. E se seu advogado disser que não é possível? E se as autoridades recusarem o reconhecimento? E se sua família mudar de ideia quando vir a dimensão do escândalo? Isabel. Tomás falou com suavidade. Vamos enfrentar uma coisa de cada vez. Não precisamos tomar emprestados hoje os medos de amanhã. Nós dois já sobrevivemos ao pior. Qualquer dificuldade daqui para frente será enfrentada juntos. Ela o observou. Você sempre soube fazer isso. Fazer o quê? Falar como se um problema impossível tivesse solução. Quando éramos jovens, bastava ouvir você dizer que tudo daria certo e eu quase acreditava. Desta vez não quero que quase acredite. Quero provar. Ficaram ali por muito tempo. Falaram sobre as letras que o menino aprendia, sobre a casa no Rio, sobre a viagem, sobre coisas pequenas. A conversa não tinha declaração nem promessa grandiosa. Mesmo assim, algo importante acontecia. Eles estavam aprendendo novamente a ocupar o mesmo espaço. Quando Isabel se levantou para subir, parou à porta. Obrigada por tudo. Ainda fiz muito pouco. Tomás sustentou o olhar dela. Mas pretendo passar o resto da vida fazendo mais. A casa encontrada pelo Dr. Vicente ficava em Santa Teresa,
numa rua tranquila, com jardim nos fundos, cômodos arejados e um quarto no andar superior, que o menino imediatamente decidiu que era seu. Quando entrou, correu de uma janela a outra, abriu armários, testou o colchão e declarou que dali conseguia ver telhados suficientes para imaginar uma cidade inteira de soldados. Isabel ficou parada na porta. É demais, murmurou. Ele não precisa de tanto espaço, nem de tantas coisas. Ele precisa de um lar, respondeu Tomás. E você também. Ela se voltou para ele. E o senhor? Onde é seu lar? A pergunta o atingiu de modo inesperado. Pensou no solar de Valença, nos grandes salões quase sempre silenciosos. Pensou na residência da família no centro do Rio, cheia de criados, retratos e visitas, mas vazia de qualquer sensação verdadeira de pertencimento. Há muito tempo não tenho um lar, admitiu. Acho que só agora estou começando a entender o que essa palavra significa. As semanas seguintes foram ocupadas por papéis, testemunhos e providências. Antes que qualquer assinatura fosse feita, Dr. Vicente insistiu em ouvir Isabel sem a presença de Tomás. Era uma cautela que o Duque aprovou, mesmo que a ideia de deixá-la sozinha diante de mais um homem, examinando seu passado, lhe causasse desconforto. O advogado queria ter certeza de que nenhuma declaração pudesse futuramente ser contestada como resultado de pressão. Isabel entrou no gabinete com um vestido escuro e saiu quase uma hora depois, os olhos vermelhos, mas a postura firme. Tomás esperava no corredor. Ele fez você reviver tudo? Perguntou. Fez as perguntas que precisava fazer. Ela apertou as mãos uma na outra. Perguntou quando descobri a gravidez, quem sabia, onde Tomás nasceu, quem assistiu ao parto, por que usei o sobrenome Barreto. Perguntou se alguém mais poderia alegar ser o pai. E o que respondeu? A verdade. Tomás esperou. Isabel respirou fundo. Contei que não houve outro homem. Contei que escolhi Barreto porque era o sobrenome de uma família que a condessa conhecia e que ninguém faria perguntas. Contei que inventei o soldado morto porque uma viúva despertava menos suspeita do que uma moça solteira com um bebê. E contei que dei a ele o nome de Tomás porque, apesar de tudo, eu não conseguia chamar nosso filho de outra coisa. O Duque fechou os olhos por um instante. Aquela última frase alcançou um lugar que ele ainda tentava proteger. Isabel, eu não sei como agradecer por você ter guardado alguma coisa boa de mim naquele tempo. Não guardei por você, respondeu ela sem crueldade. Guardei por mim. Na época eu precisava acreditar que o homem que amei não era exatamente o mesmo homem que me deixou naquela sala. Dar seu nome ao menino foi a única maneira que encontrei de separar os dois. Tomás recebeu a resposta em silêncio. Era uma distinção dolorosa, mas justa. Dr. Vicente apareceu à porta alguns minutos depois, ajeitando os óculos. As informações são coerentes. Precisaremos localizar a condessa de Itaguaí e a parteira que assistiu ao nascimento. Se conseguirmos ambas, o caminho fica muito mais seguro. Localizaremos, disse Tomás. Isabel olhou para ele. Não diga como se fosse simples. Não é simples, mas pela primeira vez, não estamos sozinhos diante do problema. Nos dias que se seguiram, essa diferença começou a ganhar forma concreta. Um mensageiro partiu para Petrópolis. Outro procurou registros de batismo. Tomás escreveu a pessoas que devia favores e recebeu respostas de homens que jamais imaginara precisar para algo tão íntimo. Isabel, por sua vez, começou a compreender que o título que um dia o separara também podia, se usado corretamente, protegê-la de parte das injustiças que conhecera. Isso não a fez gostar mais da hierarquia. Apenas a tornou mais decidida a não permitir que o filho crescesse, acreditando que posição social era sinônimo de valor. Certa tarde, encontrou Tomás pai, ensinando o menino a montar na pequena égua cinzenta que ele mandara trazer de Santa Amélia. O animal chegara ao rio 2 dias antes por insistência do próprio menino, que falava dela desde a viagem. O Duque caminhava ao lado da égua, com uma das mãos próxima à perna do filho e a outra segurando a rédea. Não aperte os joelhos tanto, dizia. Sente o movimento antes de tentar mandar nele. Eu estou mandando, respondeu o menino. A égua balançou a cabeça.
Ela parece discordar. Talvez ela não saiba que o senhor é duque. Talvez isso não impressione cavalos. Isabel ouviu a risada dos dois do outro lado do jardim e parou. Durante anos, imaginara muitas vezes como seria se Tomás soubesse da criança. Em algumas noites de raiva, construíra em pensamento a figura de um homem indiferente, que enviaria dinheiro e pediria silêncio. Em outras, mais perigosas, imaginara que ele apareceria à porta e resolveria tudo. Nenhuma fantasia parecera com aquilo. Um homem com as botas sujas de terra, andando ao lado de uma égua pacata, enquanto um menino discutia seriamente sobre quem mandava em quem. Tomás a viu e levantou a cabeça. Sua mãe chegou. Agora temos uma autoridade de verdade. O menino abriu os braços. Mamãe, diga a ele que eu já sei montar. Você sabe ficar em cima do cavalo, respondeu Isabel. Montar é outra coisa. Tomás pai levou a mão ao peito. Está vendo? Nem o título me salva. Isabel sorriu antes de conseguir impedir. Foi em momentos assim, pequenos demais para serem chamados de reconciliação, que a confiança começou de fato a voltar. Ela também percebeu que o duque não tentava comprar o afeto do filho. Poderia ter enchido o quarto de brinquedos caros, mandado fazer roupas de seda e transformado cada passeio numa demonstração de riqueza. Em vez disso, trouxe livros, um cavalinho de madeira, cadernos e tempo. Sobretudo tempo. Quando precisava atender alguma obrigação política, explicava ao menino que voltaria depois. E voltava. Para Isabel, essa constância valia mais do que qualquer promessa dita junto ao lago. Ainda assim, houve dias difíceis. Na primeira vez que precisou atravessar uma sala cheia de pessoas que conheciam a história, Isabel sentiu o velho impulso de baixar a cabeça. A recepção era na casa de uma prima da duquesa viúva. Ninguém a insultou. Isso teria sido mais fácil. O que encontrou foram silêncios curtos, olhares que desciam até seu vestido e voltavam ao rosto, e perguntas excessivamente gentis sobre Santa Amélia. Tomás percebeu. Aproximou-se sem teatralidade e ofereceu o braço. Quer ir embora? Isabel pensou. Não. Tem certeza? Passei anos entrando em salas pela porta dos fundos, respondeu. Não vou sair pela frente só porque algumas pessoas preferiam que eu ainda estivesse servindo à mesa. O duque olhou para ela com uma espécie de orgulho silencioso. Então ficamos. Ficaram. No fim daquela noite, uma senhora idosa que conhecera a mãe de Isabel aproximou-se e segurou suas duas mãos. Você tem os olhos dela, disse, e o mesmo jeito de erguer o queixo quando está decidida. Isabel quase chorou ali mesmo. No caminho para casa, permaneceu quieta durante grande parte do trajeto. Tomás não tentou preencher o silêncio. Foi a primeira pessoa em anos a falar de minha mãe sem piedade, disse ela por fim. Ele tocou de leve a mão que repousava sobre o banco entre os dois. Você não é uma tragédia, Isabel. Ela virou o rosto para a janela para esconder a emoção. Aos poucos, o rio deixou de parecer apenas o cenário de uma vida que pertencia a outros. A casa de Santa Teresa ganhou vasos de ervas no quintal, livros sobre uma mesa que antes estivera vazia, brinquedos esquecidos nos cantos e o cheiro do café que Isabel gostava de preparar, cedo demais para os hábitos da residência ducal. Quando Tomás chegava sem avisar, já não encontrava uma mulher pronta para recebê-lo formalmente. Às vezes, Isabel estava com os cabelos presos de qualquer maneira, conferindo contas. Às vezes, o menino vinha correndo com as mãos sujas de tinta. Às vezes, os dois discutiam porque ele se recusava a fazer uma lição. E Tomás começou a amar justamente a desordem. Sua vida antiga fora impecável. Cada objeto no lugar, cada criado sabendo o horário, cada visita anunciada, cada refeição obedecendo a uma forma. Nenhuma surpresa, nenhuma intimidade. Naquela casa menor, ele descobriu que um lar podia ter uma cadeira fora do lugar e ainda assim oferecer mais segurança do que um palácio inteiro. Dr. Vicente Lacerda era um homem de olhos atentos e hábitos meticulosos. Explicou que o reconhecimento de paternidade podia ser formalizado, que o casamento posterior dos pais simplificaria determinadas questões e que seria possível garantir ao menino patrimônio e proteção jurídica
por instrumentos adequados, mesmo antes de qualquer outra decisão. Há caminhos legais, disse ele, passando os dedos por um maço de documentos. Nenhum deles é rápido, mas nenhum é impossível. Precisaremos de declarações, registros e testemunhos confiáveis. A mãe terá de confirmar a filiação. Sua Excelência fará o reconhecimento. Depois trataremos da sucessão e da proteção patrimonial. Tomás assentiu. Há outra coisa. O advogado ergueu os olhos. Quero uma renda e patrimônio em nome de Isabel. Algo que não dependa de mim continuar vivo, de casamento ou da boa vontade de nenhum parente meu. Ela precisa ter segurança própria. Dr. Vicente ergueu uma sobrancelha, mas não fez comentário moral. Posso preparar isso. Tomás escolheu uma quantia generosa. Não discutiu o valor com Isabel antes. Para ele, aquilo não era presente. Era uma dívida acumulada durante anos em que ela sustentara sozinha o filho dos dois. Quando colocou os documentos diante dela numa noite, depois que o menino dormira, Isabel leu as primeiras páginas e ficou pálida. Isso é demais. Não é. Eu não posso aceitar. Pode. E deve. Está em seu nome. Não preciso autorizar o uso, não posso retirar depois, e ninguém da minha família poderá questionar sua manutenção. Você criou nosso filho sem ajuda alguma. Isso é apenas uma pequena parte do que deveria ter recebido desde o começo. Eu não fiz aquilo por dinheiro. Eu sei. Isabel apertou os papéis. Fiz porque amava meu filho. Porque ele era tudo que eu tinha restado de você. Tomás sentiu a frase como um golpe. Precisou apoiar a mão na cadeira. Eu sei, repetiu com dificuldade. E vou passar a vida tentando merecer o que você preservou quando eu não estava lá. O silêncio entre os dois mudou. Isabel colocou os papéis sobre a mesa. Levantou-se. Caminhou até ele. Tomás mal teve tempo de perceber o que acontecia antes que ela segurasse seu rosto com as duas mãos e o beijasse. Não foi um beijo tímido. Carregava anos de saudade, raiva, desejo, noites solitárias, palavras nunca pronunciadas e lembranças que ambos tentaram enterrar. Tomás passou os braços por sua cintura e a trouxe para perto. Isabel não recuou. Quando se separaram, os dois tremiam. Eu queria fazer isso havia muito tempo, confessou ela. Eu também. Ele encostou a testa na dela. Muito mais do que você imagina. Por alguns minutos, o Rio de Janeiro inteiro, com seus salões, fofocas, convenções e julgamentos, deixou de existir. Existiam apenas os dois e a vida que quase haviam perdido definitivamente. O escândalo chegou, como Tomás sabia que chegaria, mas foi menos devastador do que Isabel temera. Primeiro vieram comentários discretos, depois perguntas cuidadosas de homens que conheciam o Duque desde a juventude e achavam ter direito a explicações. Algumas senhoras fizeram contas em silêncio, comparando a idade do menino com os anos em que Tomás frequentara a família Marcondes. Outras decidiram que já sabiam de tudo antes de qualquer confirmação. Tomás recusou-se a mentir. Também não transformou Isabel em espetáculo. Apresentou-a aos poucos. Para algumas pessoas, era uma antiga amiga da família que voltara a seu convívio depois de muitos anos. Para os mais próximos, ele explicou que Isabel era a mãe de seu filho reconhecido. Quando o pior da curiosidade já havia passado, deixou claro que pretendia casar-se com ela. O anúncio do noivado percorreu os salões do Rio de Janeiro com rapidez. Houve quem se indignasse. Houve famílias que por algumas semanas deixaram de enviar convites. Alguns homens sugeriram que um duque deveria escolher uma esposa pensando em alianças e patrimônio. Tomás ouviu tudo sem mudar de decisão. A verdade era que sua posição social funcionava também como escudo. Pessoas que teriam destruído a reputação de uma mulher sozinha precisavam medir as palavras quando o homem ao lado dela era o Duque de Valença e demonstrava estar preparado para encerrar uma amizade por causa de um insulto. A maior surpresa veio da mãe dele. A primeira visita da duquesa viúva à casa de Santa Teresa foi tensa. Isabel a recebeu com as mãos frias e a coluna rígida. Havia entre as duas uma história não dita. A mãe de Tomás fora quem, anos antes, explicara ao filho que o ducado precisava de um casamento rico. Embora nunca tivesse humilhado Isabel,
Sua voz estivera por trás da decisão que separara o casal. A velha senhora também carregava essa lembrança. Entrou na sala com toda a autoridade de uma mulher, acostumada a ser recebida de pé. Cumprimentou Isabel com cortesia formal. Observou os móveis modestos, o jardim e o silêncio. Então o menino entrou correndo, parou ao ver a visitante e imediatamente se comportou como Isabel lhe ensinara. Fez uma pequena reverência desajeitada. A senhora é minha avó? A duquesa viúva ficou imóvel. Tomás, junto à janela, viu o rosto da mãe perder toda a dureza. Ela olhou os olhos castanhos do menino. Depois o nariz tão parecido com o dos Alencar. Depois as mãos. Desceu lentamente até os joelhos, sem se importar com o vestido elegante, nem com a surpresa dos presentes, e abriu os braços. Sou meu querido, respondeu, e a voz se partiu. Sou sua avó, e esperei tempo demais para conhecer você. O menino correu para ela. A partir daquele instante, qualquer resistência restante desapareceu. A duquesa tornou-se a defensora mais feroz de Isabel. Quando uma senhora de posição comentou num jantar que certas origens nunca podiam ser apagadas, a mãe de Tomás respondeu que concordava plenamente e que, por isso, seria sempre lembrado que Isabel nascera numa família respeitável e fora obrigada pelas circunstâncias a trabalhar, enquanto muitas mulheres de sobrenome maior jamais teriam coragem de sustentar um filho sozinhas. A frase foi repetida pela cidade inteira. Portas que haviam começado a fechar se abriram novamente. Tomás não precisava que a sociedade perdoasse sua escolha, mas percebeu que a aprovação da mãe tornava o caminho de Isabel menos cruel. E ficou grato por isso. O casamento foi marcado para uma manhã de maio, numa igreja pequena do Rio de Janeiro, longe do excesso de cerimônia que a posição do duque permitiria. Isabel queria apenas família e alguns amigos. Tomás concordou sem hesitar. O menino foi encarregado de levar as alianças. Na manhã da cerimônia, caminhou pela nave segurando a pequena almofada com as duas mãos e uma expressão tão séria que quase todos sorriram. A duquesa viúva chorava sem qualquer tentativa de esconder. Isabel entrou usando seda marfim e carregando rosas brancas misturadas a ramos de lavanda. Não havia ostentação nela. A beleza vinha do rosto sereno, da postura e do sorriso que surgiu quando encontrou os olhos de Tomás junto ao altar. Ele sentiu a visão embaçar. Durante anos imaginara que, se um dia se casasse, faria isso por obrigação, cercado de pessoas avaliando alianças e rendas. Agora a mulher que se aproximava era a mesma que ele escolhera, quando ainda acreditava que escolher bastava. Desta vez, escolheria e sustentaria a escolha. Os votos foram pronunciados. As alianças foram trocadas. Quando o sacerdote declarou que eram marido e mulher, Tomás tomou Isabel nos braços e a beijou com uma intensidade que provocou uma exclamação divertida da mãe. O menino cobriu os olhos com as duas mãos. Isso não é muito educado, papai, disse, espiando por entre os dedos. Mamãe fala que a gente não deve ficar se beijando na frente dos outros. Isabel riu. A risada encheu a igreja. Acho que casamento permite uma exceção. O pequeno Tomás pensou com grande seriedade. Só hoje decidiu. A recepção aconteceu na residência dos Alencar no Rio. Não era uma festa enorme, mas as salas estavam cheias de flores, música e pessoas que realmente importavam para o casal. No meio da celebração, Dr. Vicente Lacerda chegou com uma pasta de couro e pediu alguns minutos ao duque. Tomás reconheceu imediatamente a expressão do advogado e sentiu o coração acelerar. Está concluído, disse Dr. Vicente em voz baixa. O reconhecimento foi formalizado. Os instrumentos patrimoniais foram registrados e os direitos do menino estão protegidos. Com o casamento celebrado, a situação jurídica ficou ainda mais sólida. Não há mais nada essencial pendente. Tomás fechou os olhos por um instante e soltou o ar. Obrigado. O advogado olhou para o menino que estava sentado ao lado da avó, ouvindo uma história sobre uma travessura que o pai cometera quando criança. Parece um bom garoto. É, respondeu Tomás. E eu tive muito mais sorte do que merecia. Encontrou Isabel pouco depois, perto de uma janela,
com uma taça de espumante na mão. Ela percebeu a mudança no rosto dele e ficou alarmada. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Tomás pegou sua mão. Tudo deu certo. Levou-a para um canto mais reservado. Os papéis foram concluídos. Nosso filho está formalmente reconhecido. O patrimônio que separei para ele está protegido, e ninguém poderá simplesmente apagar o nome dele da família. Aquilo pelo que lutamos está resolvido. Isabel o encarou. Por um segundo não reagiu. Depois o rosto se desfez e ela começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas. Eram soluços profundos, acumulados durante anos, em que uma carta errada, um patrão cruel, uma doença do menino ou a descoberta de seu segredo poderiam ter destruído tudo. Tomás a abraçou. Deixou que chorasse pelo tempo que precisasse. Quando finalmente ela recuperou o fôlego, ele ergueu seu queixo com delicadeza. Acabou, disse. Acabou o esconderijo. Acabou o medo de alguém descobrir quem ele é. Você nunca mais precisará inventar um pai morto. Nosso filho nunca mais precisará viver como se a própria existência fosse um segredo. Eu sei. Isabel enxugou o rosto. Só ainda não parece real. Passei tanto tempo esperando que alguma coisa desse errado. Achei que os papéis seriam recusados, que sua família desistiria, que o escândalo nos destruiria. Não destruiu. Tomás sorriu. Talvez tenha nos obrigado a aprender o que realmente vale alguma coisa. Ela encostou a testa no peito dele. Eu amo você. Amo há tanto tempo que não lembro mais como era existir antes desse sentimento. Tomás apertou os braços ao redor dela. E eu amo você mais do que imaginei ser capaz de amar alguém. Ao fundo, ouviu-se a risada do menino. Tomás fechou os olhos e escutou. Durante quase 10 anos, ele acreditara que sua grande perda fora Isabel. Agora compreendia que também perdera os primeiros anos de um filho que nem sabia possuir. Nenhum documento podia devolver aquele tempo. Mas o futuro ainda estava inteiro diante deles. E ele não desperdiçaria mais nada. Os anos seguintes não foram perfeitos. A situação financeira do Solar de Valença demorou a se recuperar. Houve safras ruins, preços desfavoráveis e temporadas em que os administradores trouxeram contas preocupantes. Tomás precisou vender ativos menores, renegociar compromissos e abandonar parte da ostentação que seu pai considerara indispensável. Curiosamente, nada disso pareceu tão assustador quanto teria parecido antes. Isabel se mostrou muito mais interessada em contas e administração do que ele esperava. Tinha passado anos fazendo cada moeda durar, comprando comida com salários pequenos e reorganizando a própria vida sempre que mudava de casa. Olhava um orçamento doméstico com a mesma atenção que Tomás dedicava aos livros das fazendas. Em pouco tempo, a propriedade deixou de ser apenas responsabilidade dele. Passou a ser projeto dos dois. No Rio de Janeiro, a política também mudava. Alianças se formavam e se desfaziam. Homens que antes o procuravam, deixavam de procurá-lo. Outros apareciam. Houve ocasiões em que Tomás se perguntou se sua influência pública justificava o esforço. Quando voltava para casa e encontrava o filho estudando numa mesa ou Isabel lendo perto da janela, a resposta parecia menos importante. Algumas pessoas nunca aceitaram completamente a nova duquesa. Continuaram a enxergar nela a mulher que vestira roupa de serviço em Santa Amélia. Isabel percebia. No começo, cada olhar ainda a feria. Depois, aprendeu uma coisa que sua vida anterior nunca lhe permitira aprender. Não precisava conquistar todos. Tratava criados com respeito porque conhecia o peso de ser ignorada. Recebia trabalhadores das terras sem obrigá-los a permanecer de pé diante dela. Sabia o nome dos filhos de quem servia na casa. Recusava desperdícios que outras senhoras consideravam naturais. A princípio, alguns chamaram isso de falta de costume. Mais tarde, começaram a chamá-la de boa administração. Tomás, o menino, cresceu cercado por uma verdade que seus pais lhe contaram pouco a pouco, conforme a idade permitia. Quando ainda era pequeno, soube apenas que o duque era seu pai e que havia ficado separado deles por um erro dos adultos. Mais velho, ouviu a história completa. Soube da hospedaria, do rompimento, da gravidez,
do nome inventado e dos anos em serviço. Ele não reagiu como Tomás temera. Ficou muito tempo quieto. Depois perguntou à mãe se ela tinha passado fome. Isabel respondeu que algumas vezes quase. Perguntou se o pai sabia. Ela disse que não. Então o rapaz, já com idade para compreender, virou-se para Tomás e falou apenas: "Ainda bem que o senhor voltou." Tomás nunca esqueceu essas palavras. O filho recebeu boa educação, aprendeu administração, história, leis, línguas e tudo o que um herdeiro precisava conhecer. Mas Isabel fez questão de que aprendesse também a realidade das propriedades. Tomás passou temporadas acompanhando capatazes, conversando com trabalhadores, visitando plantações e entendendo de onde vinha o dinheiro que sustentava os salões da família. Nunca perdeu a memória de ter sido o menino de calça rasgada que brincava atrás da cozinha. Isso fez dele um homem diferente. Isabel floresceu com o passar dos anos. As marcas de cansaço diminuíram. Ela voltou a rir com facilidade. Dormia sem acordar ao menor ruído. O corpo deixou de carregar aquela tensão permanente de quem teme ser mandado embora na manhã seguinte. E a família cresceu. Depois de Tomás vieram mais 3 crianças, 2 meninos e uma menina. O solar de Valença, antes silencioso, tornou-se uma casa de passos correndo pelos corredores, portas batendo, livros esquecidos, discussões infantis e gargalhadas. À noite, quando todos finalmente dormiam, Tomás e Isabel costumavam se encontrar na biblioteca. Ela contava detalhes do dia: uma briga entre os irmãos, uma decisão sobre a cozinha, uma carta da duquesa viúva, um problema com um arrendatário. Tomás ouvia e, vez ou outra, olhava para a mulher diante dele e se perguntava como conseguira deixá-la sair daquela hospedaria tantos anos antes. Não havia resposta que o absolvesse. Também já não precisava procurar uma. Ele aprendera que arrependimento só tem valor quando se transforma em conduta. No 10º aniversário do casamento, voltaram à pequena igreja onde tinham se unido. Foram quase sozinhos. Apenas o sacerdote que celebrara a cerimônia os acompanhou por alguns minutos e depois os deixou diante do altar. A luz da tarde entrava pelas janelas em faixas douradas. Isabel estava diferente da noiva de 10 anos antes. Alguns fios prateados surgiam entre os cabelos escuros. Pequenas linhas marcavam os cantos dos olhos. Tomás achava-a ainda mais bonita. "Lembra o que me disse naquele dia?" perguntou ela. "Lembro." "O quê?" "Que passaria o resto da vida tentando merecer você." Isabel sorriu. "E conseguiu?" Tomás pensou antes de responder. "Não. Não acho que um homem consiga merecer completamente aquilo que você me deu. Mas tentei todos os dias ser digno de continuar recebendo." Ela levantou a mão e tocou o rosto dele. "Fez mais do que isso. Você me fez feliz. Muito mais feliz do que eu achava que ainda seria capaz de ser." Tomás se inclinou e a beijou diante do mesmo altar. Dessa vez não havia medo de escândalo, nem criança cobrindo os olhos, nem advogados esperando na recepção. Havia apenas os dois e uma história que não podia ser apagada, mas que finalmente deixara de ser uma ferida aberta. Ao saírem da igreja, a tarde estava clara. A carruagem esperava diante da praça, e os sinos de outras igrejas se misturavam ao ruído distante das ruas do Rio de Janeiro. Tomás ajudou Isabel a subir. "Para onde quer ir?" Ela se acomodou no banco e olhou para ele com o mesmo sorriso que, muitos anos antes, surgira durante uma caminhada no solar de Valença e fizera um jovem arrogante esquecer todas as diferenças entre eles. "Para casa", respondeu. "Leve-me para casa." Tomás entrou na carruagem e sentou-se ao lado dela. O cocheiro tocou os cavalos. No caminho, Isabel encostou a cabeça no ombro dele. A cidade passava do lado de fora com seus vendedores, sinos, rodas de carruagem e vozes misturadas. Mas nenhum dos dois sentiu necessidade de falar. Tomás pensou na primeira chuva em Santa Amélia, na criada que atravessara o pátio com um menino no colo e no homem que, atrás de uma janela, ainda acreditava que algumas perdas eram definitivas. Se pudesse voltar àquele instante, não diria a si mesmo que tudo seria fácil. Diria apenas que ainda havia tempo para escolher diferente. Isabel apertou sua mão,
como se adivinhasse o pensamento. Ele entrelaçou os dedos nos dela. Não era o passado que os mantinha juntos. Era tudo o que haviam feito depois dele. E juntos, eles foram para casa.